E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos iniciar o nosso dia aqui falando um pouquinho mais sobre produtividade. Ontem a gente falou de algumas coisas muito simples, cognitivas, que é fácil, em 1, 2 horas você organiza elas, mas que elas são fundamentais. Sem elas, nem adianta querer ser produtivo que você não será. Você vai começar a caminhar num sentido que não faz sentido, que não vai te ajudar, que não vai te trazer resultado. Então você precisa simplesmente saber inicialmente para onde você está indo, o que você está fazendo, o que você vai conquistar para realmente assim conseguir produzir mais, produzir de verdade, realmente caminhar em busca desse objetivo. Então, a primeira coisa é ter um objetivo, definir um planejamento e criar tarefas para serem realizadas. Agora, tem uma coisa muito importante. O seu cérebro, ele busca colocar as coisas no automático. Sempre que você vai fazer algo novo, para ele é muito desafiador, gasta muita energia, você se sente cansado. Sempre que você vai aprender alguma coisa nova, você se sente cansado. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Provavelmente você ficava bem cansado. Então, é importante você ter 3 coisas que eu vou te passar hoje. Hoje, mais 3 coisas fundamentais. Uma delas, que agora é uma parte mais emocional, tanto cognitiva quanto emocional, mas você vai depender muito do teu estado emocional para fazê-las, para segui-las. Primeira coisa, uma rotina. Seu corpo ele precisa de rotina. Precisa entender quando você vai ter os resultados, quando você vai fazer as coisas, para ele sentir aquela necessidade. E para aquilo ficar mais no modo automático, você não precisar gastar tanta energia para começar aquilo, para fazer aquilo. Então, é muito importante que você crie uma rotina, a sua rotina. Não existe rotina perfeita, rotina única, rotina ideal. É a sua rotina. Uma rotina que faz sentido para você, que te ajuda, que te faz crescer, que te faz caminhar mais. Então, crie uma rotina. Por exemplo, eu acordo todo dia de manhã, às 4 horas, e aí eu faço meu café, lavo o rosto, escovo os dentes, e aí eu vou ler. Eu vou ler 2 ou 3 livros, um pouco de cada, aí eu leio a Bíblia, aí eu vou me organizando, faço meus rituais, minha meditação, minha visualização e assim por diante. E quando eu não faço isso, eu sinto que tem algo estranho no meu dia. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Essa é a importância da rotina. Quando você instala essa rotina, você sente que você precisa fazer as coisas e essas coisas ficam no modo automático. Isso vai te ajudar muito a caminhar. Então, independentemente do que seja o seu objetivo e o que você precisa extrair mais produtividade, se você colocar isso dentro da sua rotina, vai ajudar muito. Outra coisa, respeite os seus horários. O seu cérebro ele é muito inteligente e ele entende que quando você não consegue, quando você não dá, você não respeita os horários e passa os horários, deixa para depois, continua fazendo, ele entende que aquilo ali pode ser feito sempre. E ele não vai trabalhar tão intensamente, ele não vai fazer tão intensamente quando você tiver um tempo limitado. Pensa nos momentos que você tem que bater alguma meta, por exemplo, talvez no trabalho. Quando tá chegando no final é o momento que você mais trabalha. Por quê? Porque você não trabalhou antes. Porque você fez coisas desnecessárias e aí você trabalha demais. Então, respeite seu tempo, treine o seu cérebro. E essa é uma parte bastante emocional. Não é tão cognitiva quanto a gente imagina. Por quê? Porque muitas vezes você vai ver que está faltando 10 minutos para acabar alguma coisa, o seu tempo que você definiu para alguma coisa, ler um livro, trabalhar, estudar, se organizar, planejar, replanejar e assim por diante.
e você começa a ficar desesperado, desesperada e quer continuar. Respeite isso, respeite os momentos, faça o seu cérebro entender que ele tem momento para começar e momento para terminar. Não tem opção de dar mais tempo, porque dar mais tempo para alguma coisa é tirar tempo de outra e dizer que isso não é importante para sua vida. Então você precisa mostrar que tudo que você define para fazer é importante. E aí, por último, para finalizar hoje, você precisa descansar. Você precisa de um tempo para descansar. Você precisa de um tempo para parar um pouco, descansar, relaxar, acalmar um pouco a mente para depois continuar, para depois voltar a fazer talvez a mesma coisa que você estava fazendo ou uma coisa nova. A gente não consegue, você precisa entender que você não consegue ser 100% produtivo ao longo do dia. Você é produtivo em algumas horas, em alguns momentos, em outros momentos não, e você não consegue ser 100%. Pode ter dias que você seja um pouco mais, tem dias que você é um pouco menos, e você precisa entender o teu momento também. Mas é fundamental que você entenda que você precisa parar um pouco, descansar um pouco. Eu vejo pessoas trabalhando no café da manhã, aí aí trabalha no almoço, aí trabalha de tarde, aí volta para casa, trabalha jantando, trabalha depois. Ei, não adianta. Não tem como fazer isso, tem que respeitar o seu corpo. Você tem que entender que o seu corpo ele não é um computador. E até o computador eventualmente pede para dar para você desligar, para você reiniciar ele. Então entenda, você precisa organizar o seu tempo, o seu dia para em alguns momentos descansar, descansar a cabeça, descansar o corpo, relaxar, se acalmar e assim por diante. Então, tenha uma rotina, defina uma rotina para que você traga mais produtividade, eficácia e eficiência em tudo que você está fazendo. Depois, respeite os horários que você definiu. Ah, é das 4 da manhã às 6 da manhã? Então é das 4 da manhã às 6 da manhã. 6h15 eu já estou fazendo outra coisa. 7 horas eu estou fazendo outra coisa. 10 da manhã eu já estou fazendo outra coisa. Por exemplo, meu horário de sair de casa normalmente 7 da manhã. 6h50, 7 horas. Eu tenho que sair esse horário, porque senão eu não consigo fazer as minhas outras coisas. Eu não consigo fazer a live, eu não consigo chegar no futevôlei, eu não consigo depois voltar a ir para a Febracis. Eu preciso respeitar os meus horários, senão eu começo a encavalar tudo e no final do dia eu não vou conseguir fazer uma das outras coisas que é importante, que é dormir bem, porque eu vou ficar pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Faz sentido? Então, respeite seus horários e depois descanse. Você precisa descansar. Descansar o seu corpo e a sua mente. As pessoas se assustam que eu acordo às 4 da manhã. A Paula falou assim, Jesus amado, 4 horas. Mas meio-dia eu já fiz quase o meu horário de trabalho do dia inteiro. A maioria das pessoas está na metade, eu estou no final. Eu sempre descanso, durmo ali meia hora, 40 minutos depois do almoço. E volto à atividade de tarde. Lá 1 hora, 2 horas, mas aí já é over delivery, já estou entregando mais, já estou produzindo mais. Então, mas isso não foi fácil, não foi fácil desde o começo. Eu criei uma rotina, eu busquei, paguei o preço para isso se tornar uma rotina. Eu respeito meus horários e eu descanso. Eu durmo todo dia cedo, eu durmo todo dia na hora do almoço. Então é importante que você siga esses 3 passos simples. Eles vão te ajudar muito a ter clareza mental, a ter tranquilidade, a dormir melhor, a descansar mais, a produzir muito mais. Fechado? Então tenha um bom dia, vai lá. Defina sua rotina, respeite seus horários e descanse. Descansar é fundamental. Tamo junto. Tamo junto.